Olá, sejam bem-vindos ao podcast Falando de Esportes. Eu sou Timóteo Miranda, acadêmico de jornalismo da FT, Universidade Federal do Tocantins. Aqui vamos falar dos esportes do nosso estado. Falando de Esportes. Neste episódio vamos falar sobre atletismo, com ênfase na corrida de rua e esporte praticado e divulgado pelo entrevistado. Atletismo é o conjunto de esportes formado por 3 modalidades: corrida, lançamentos e saltos. O atletismo nasceu na Grécia, onde foram criados estádios para a realização das corridas a pé. No Tocantins temos alguns atletas dessa modalidade, dentre eles o mais conhecido é Eliésio Miranda, tetracampeão da meia maratona do Tocantins e que já nos representou em outros estados e fora do Brasil. O atletismo, como outros esportes em nosso estado, sofre muito pela falta de incentivos, apoio e patrocínios, o que desmotiva alguns atletas a seguirem na carreira. Para falar sobre o assunto, convidamos Danilo Barbosa Santana, youtuber e divulgador de atletismo no Tocantins. Bem-vindo, Danilo. É um grande prazer estar aqui no podcast, participando com você e trazendo falando um pouquinho sobre atletismo, falando um pouquinho dessa questão do esporte no Tocantins. Então, assim, é um grande privilégio, é um grande prazer estar aqui com você, Timóteo. Danilo, você diz que ainda é um atleta amador, mas pretende se tornar um profissional? Assim, na verdade, todo atleta, quando ele começa, ele é um atleta amador, né? E aí a gente vai treinando, vai tomando gosto pela corrida, às vezes tem uma certa constância, às vezes uma certa inconstância nos treinos, mas à medida que os treinos vão evoluindo, à medida que em certos períodos a gente vai conseguindo obter melhores resultados, né, baixando os tempos, melhorando os nossos próprios recordes pessoais, a gente vai aí conseguindo chegar perto aí desse pessoal da elite e, consequentemente, conseguir também estar brigando lá na frente com os profissionais. Como você concilia trabalho, estudo, corrida e divulgação dos trabalhos como youtuber? Explica como é a sua rotina. Sim, a gente tem um canal no YouTube hoje, é o Cidade Runner, é um canal que fala sobre esporte, que fala sobre corrida, e em relação à sua pergunta, é um grande desafio. Eu acredito que é um grande desafio você conciliar o trabalho, você conciliar a família, você conciliar ali o próprio treinamento pessoal, conciliar os estudos, conciliar. Então você tem que ir arrumando o tempo para ir fazendo essas coisas, né? Às vezes priorizando às vezes deixando outras, mas sempre focado nessa questão do esporte. E aí, em relação ao canal que eu tenho no YouTube, que a gente abriu ano passado para falar sobre esporte, para falar sobre atletismo, são matérias que eu faço de coberturas, de corridas, só que são pontuais. Às vezes tem uma corrida no mês, outro mês não tem, e aí a gente vai tentando encaixar na rotina essa questão da divulgação dos atletas, para tentar divulgar também o atletismo no estado, e aí junto com isso a gente tem que ir arrumando tempo em relação ao trabalho, em relação aos estudos, para que a gente possa conseguir cumprir todas essas tarefas de maneira mais excelente possível. O que levou você a praticar essa modalidade esportiva? De onde vem essa inspiração para cobrir esse tipo de esporte, que não é tão divulgado como o futebol? Eu era amante aí do futebol na minha adolescência e parte da juventude, mas quando eu vi a corrida de rua e vi que é um esporte individual e vi que é um esporte que só depende de você para você conseguir e obter os seus resultados, aquilo foi algo que me encantou. Então a corrida de rua, ela me chamou por esse ponto, porque se eu treino, eu consigo obter resultados. Se eu não treino, eu não vou obter resultados. Então isso me encantou, porque depende só do esforço de cada um. É diferente de uma atividade coletiva, que você tem que depender de outras pessoas. Como sou um pouco individualista e gostei um pouco da corrida por essa questão também, de você ter essa questão de determinação para você mesmo fazer os seus treinos e conseguir os seus resultados. Quais são os principais incentivos para o atletismo aqui em nosso estado? O poder público tem contribuído? Olha, nessa questão de incentivo, ainda perece o esporte no estado. O esporte no estado do Tocantins, a gente sabe que nunca teve uma notoriedade tão grande. Inclusive, esse foi um dos pontos que fez eu criar o canal Cidade Runner, que é voltado para a corrida, né? Então, assim, foi algo que eu senti essa necessidade de divulgar o esporte e também aliar isso à minha vocação jornalística, de querer falar, de querer. Então, assim, eu tentei encaixar essa questão das duas coisas que eu gosto, que é o
esporte e o jornalismo, mas essa questão do apoio dos atletas é algo que ainda perece, às vezes entra a administração e sai a administração, mas a gente vê que ainda existe uma lacuna a ser preenchida nessa questão do apoio, né? O Estado, a Prefeitura, o apoio para alguns atletas e mesmo assim ainda não consegue suprir. Então, assim, a gente não tem categoria de base, a gente não tem aquilo que vai fundamentar o esporte para que ele possa crescer. O apoio realmente é bem ínfimo no nosso estado. Danilo, você já participou de quantas corridas aqui no Tocantins? Tem treinado para disputar a corrida de São Silvestre? Qual é o seu maior sonho enquanto atleta? Olha, eu comecei na atividade da corrida de rua, no esporte da corrida, em 2014, quando houve a abertura do circuito Vigílio Coelho aqui em Palmas. Houve a abertura desse circuito, onde tinha várias corridas, e eu participei de uma corrida, e aí tomei gosto pela coisa e tudo mais, né? Aí, a partir de 2014, passei a participar de várias corridas, fui melhorando meus tempos, e tomando gosto, né, para essa atividade. Essa atividade física proporciona um grande ganho aeróbico, ela faz você realmente ter um pulmão melhor, ter uma vida mais ativa, uma vida mais saudável. E em relação a sonhos, participar da São Silvestre é o sonho de todo corredor, né? É igual igual o povo fala lá, não sei se é os muçulmanos, né, que tem que visitar lá aquela parede lá, a Meca, né? Tem que visitar pelo menos uma vez na vida. Isso também, para quem é corredor e mora no Brasil, correr a São Silvestre pelo menos uma vez na vida. Então, assim, esse é um sonho. Eu ainda não fui, mas ainda tem essa pretensão aí de correr essa corrida de São Silvestre. Em relação a sonhos, mesmo dentro do atletismo, a gente vai indo de acordo com os resultados dos objetivos. Quanto mais a gente puder ir melhorando os nossos recordes pessoais e atingindo nossos objetivos, esse é o sonho do corredor, é correr e não parar de correr e correr ainda melhor a cada dia, né? O esporte, a gente sabe de maneira geral que ele traz vitalidade, né? Ele traz vida. O esporte, ele tira muitas pessoas das drogas. O esporte, ele traz uma qualidade de vida para a pessoa. Então, assim, algo que o esporte, quem pratica o esporte, ele está evitando de ficar tomando remédios no futuro, porque o próprio esporte, ele serve como remédio. Então, assim, para aliviar o estresse no final do dia, depois do trabalho, realmente se livrar ali de uma rotina cansativa, o esporte, ele vem como essa válvula de escape. Então, o esporte, de maneira geral, e ele serve também para os jovens, né? Para os jovens no sentido da disciplina, no sentido do foco, da concentração. O esporte, ele vai ajudar em todos esses quesitos. E quem tem vontade aí de ingressar no esporte, ingressar no atletismo e tem assim esse talento para estar fazendo essas modalidades, eu incentivo que comece, que venha realmente aí a gostar do esporte, porque o que o próprio atletismo fala, né? Atletismo significa corpo forte, corpo atlético, corpo vigoroso. Para o jovem também ele vai trazer esses benefícios. Danilo, agradeço sua presença, muito obrigado por ter aceitado participar do primeiro programa Falando de Esportes. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Na edição, produção e locução, Timóteo Miranda. Direção, Timóteo Miranda. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo programa. Você ouviu o podcast Falando de Esportes.